Estamos de volta com o Debates do Povo, eleições 2018. Hoje, recebendo os principais candidatos ao governo do estado do Ceará. Estão aqui conosco no estúdio Ailton Lopes, do PSOL, Camilo Santana, do PT, General Teófilo, do PSDB e Hélio Góes, do PSL. O programa acontece ao vivo, com transmissão simultânea aqui pela TV O Povo, pela Rádio O Povo, CBN, FM e AM, com cobertura completa no portal O Povo Online e nas redes sociais do O Povo. Você acompanha pela hashtag Debate O Povo. E nós vamos para o sorteio de mais uma pergunta elaborada pela produção, com os temas acordados pelos candidatos e já divulgados aqui no início deste debate. Essa pergunta queria sair, né? Nós temos ao centro o candidato Ailton Lopes, que será sabatinado. Nosso tema, desenvolvimento e emprego. E a pergunta: o Ceará tem 472 mil desempregados, segundo dados do IBGE. Como gerar postos de trabalho num cenário em que a política de atração de empresas por meio de renúncia fiscal parece ter chegado ao esgotamento? Lembrando, 2 minutos para a sua resposta, candidato. Boa noite a todos e todas que nos acompanham aqui. É um prazer e, de fato, chegou em esgotamento mesmo. A gente tem questionado essa política fiscal, é mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais em isenção fiscal que a gente tem no estado do Ceará, por exemplo, e a gente percebe como essa política é equivocada quando a gente pega, por exemplo, o caso da termoelétrica. A termoelétrica recebeu, por exemplo, mais de 1 bilhão de reais aí, por exemplo, do BNDES, recebeu ainda 900 milhões de isenção fiscal do carvão mineral, que é 58% que o governo do estado concedeu de desconto no carvão mineral, e ainda mais 200 milhões para uma esteira para gerar pouco mais de 300 empregos, consumindo água que daria para abastecer, por exemplo, um município de 300 mil habitantes. Então, para gerar emprego e renda, a gente entende que tem que investir em economia solidária, tem que investir nesses empreendimentos de economia solidária, na agricultura familiar com práticas agroecológicas, investir também naquelas vocações econômicas de cada região, especialmente em ciência e tecnologia. Nós temos 3 universidades estaduais no estado do Ceará, infelizmente, que a gente percebe que sequer um mínimo constitucional de 2% que deve ser destinado, por exemplo, para a Fundação de Amparo à Pesquisa, é destinado pelo governo. Na verdade, não chega nem a 0,5%, e isso é uma grande responsabilidade. Na verdade, você sabe que o que o governador apresentou aqui em números apresentam várias inconsistências com a realidade. Ele fala que não tem um caos hídrico, que não tem um colapso hídrico no estado do Ceará, mas o que a gente percebe, inclusive noticiado recentemente, é que comunidades, pelo menos 10 comunidades com 400 famílias, algumas inclusive a 4 quilômetros do Castanhão, não tem água, inclusive nem carro-pipa está chegando lá para essas famílias, e o prefeito decretou, por exemplo, o estado de emergência nesse local. A gente percebe quando o governo do estado, colocou a polícia contra a comunidade de São Gonçalo do Amarante para tirar água de lá para dar para as termoelétricas. Então essas inverdades precisam ser contestadas, porque você sabe que não é a sua realidade. Muito obrigada, candidato. Nós vamos às perguntas dos candidatos pela ordem do sorteio. Quem faz a primeira pergunta, com tema livre e em 30 segundos, é o candidato Hélio Góes. Bom, candidato, tem no seu programa de governo que o objetivo dele, lógico, da sua candidatura é a superação do capitalismo. E você vai buscar isso seguindo alguns princípios: o do anticapitalismo, que é óbvio, o ecossocialismo, o feminismo. São antirracistas, anti-homofóbicos, antiproibitistas. O senhor pretende superar o capitalismo e colocar o que no lugar desse sistema econômico criado pelo liberalismo? Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Um sistema em favor da vida. É por isso que no nosso programa de governo nós defendemos, por exemplo, ampliar de 25% para 30% o investimento em educação. Cumprir, por exemplo, que não passe de 25 alunos as salas, por exemplo, nas escolas, que tem uma infraestrutura do parque escolar adequado, onde os estudantes na escola de tempo integral, que ficam de 7 da manhã até as 5 da tarde, não fiquem, por exemplo, dormindo, por exemplo, sobre birôs, ou então até mesmo no chão. Então tem que ter refeitório, tem que ter sala de repouso. De fato, o governador Camilo Santana também não tem visitado todas as escolas. Tem algumas que ele mostra na TV, mas ele não mostra, por exemplo, lá do Bom Jardim, o CAI, que está há 20 anos sem nenhuma reforma, a estrutura muito precária ainda da escola, e isso ele não fala, Então ele escolhe do que ele falar e do que ele não falar. Então nós queremos defender também um programa de educação, mas que não seja essa irrealidade que você vê na TV.
Então, nós defendemos bolsa de iniciação científica, ao desporto e à cultura para os estudantes, para que eles não tenham apenas a formação estritamente curricular, mas que possam desenvolver todas as suas habilidades. E também que 100% do quadro permanente de professores e professoras do nosso Estado seja de efetivos, que os professores temporários sejam para substituir apenas no caso de ausências temporárias, como é o caso de licenças médicas ou de afastamento para especialização, doutorado, coisa que há pouco no nosso Estado, né? Na verdade, o número é ínfimo de professores doutores no ensino médio. A gente sabe que a valorização dos professores e professoras também contribui para a melhoria da educação. Obrigada, candidato. O candidato Hélio Góes tem 1 minuto para a réplica. Ou seja, não tem nada o que colocar no lugar. Na verdade, é uma regra básica do líder saber aonde quer chegar, sob pena de promover derramamento de sangue sem nada realizar. Ele não respondeu, não é por falta de estudo, ele sabe disso. Ele sabe que o sistema que ele propõe, o socialismo econômico, não existe. Exatamente por ser uma impossibilidade. O que nós temos para ter o capitalismo é um sistema de preço, coisa que, se for praticado o sistema do socialismo econômico que ele protege, não tem precificação. Se não tem precificação, as coisas não têm preço. E se não tem preço, não é possível fazer cálculo de preço. E se não tem cálculo de preço, não tem como fazer a economia planificada que eles tanto querem. Na realidade, o socialismo é um projeto de poder gramsciano que tem dentro do estudo, do arcabouço intelectual do candidato. O que eles querem é ocupar todos os espaços públicos para, aí sim, destruir a cultura do nosso povo e os bons costumes. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para a tréplica. Candidato, não precisa ler tanto o papel para poder dizer isso daí, né? Na verdade, inclusive, o seu candidato à vice-presidência, ele quer de fato acabar com os direitos, inclusive falou em relação ao 13º para pôr fim ao 13º salário. De fato, os nossos projetos são completamente antagônicos. Nós defendemos mais direito, mais democracia e menos verborragia odiosa que tem combalido tanto a nossa democracia. É por isso que nós também defendemos, no caso da saúde pública, que o Estado, por exemplo, ele contribua para que a estratégia da saúde da família, que a atenção primária seja fortalecida, porque a gente sabe que os municípios no interior do estado do Ceará dependem muito dos repasses governamentais, tanto em nível federal como em nível estadual. Para combater a precariedade da saúde pública, é preciso que o Estado atue na organização do sistema e não como a gente vê hoje, no que já foi dito aqui em relação aos leitos próprios, que está uma ausência muito grande de leitos no nosso estado, falta medicamento para anestesia, falta catéter, dreno, para as salas cirúrgicas. Então, é essa situação caótica que a gente precisa combater, mas isso se faz mudando a política orçamentária, né? Não dá para a gente ter um governo que é um governo dos ricos contra os pobres, dos ricos contra a imensa maioria da população, porque o Camilo Santana e o Beto Studart, que doaram juntos mais de R$700 mil para o Camilo Santana, estão muito bem, mas você que precisa do serviço público sabe que ele não chega até você. Obrigada, candidato. Quem pergunta pela sequência é o candidato Camilo Santana. 30 segundos para a sua pergunta. Candidato, gostaria de continuar insistindo na questão do emprego. Hoje o Brasil vive uma crise econômica gravíssima, milhões de desempregados, e o Ceará, mesmo enfrentando todo esse problema, nós fomos os que mais geramos emprego com carteira assinada nos últimos 12 meses no Nordeste e terceiro no Brasil. Isso fruto de uma estratégia política de atrair investimentos, empresas. Eu queria saber realmente qual é a sua proposta, concretamente, para dar oportunidade para as pessoas que estão desempregadas, lá nas suas casas, nas suas cidades, ao povo cearense. Candidato, 1 minuto e meio para a sua resposta. Primeiro dizer que nem foi o Camilo que gerou esses empregos, né? Porque concurso público, inclusive, o governo nem tem feito. Você que é professor sabe disso, né? Nós temos só na UES um déficit, por exemplo, de 454 professores efetivos, né? Então, o mercado produziu esses empregos, inclusive a um custo muito alto, porque não tem nenhum estudo que faça uma análise dessa política fiscal, né? E é impressionante quando ele fala dos pouco mais de 30 mil empregos gerados pelo governo do Estado, isso sequer chega à marca dos 7% do nível de desempregados, que é de quase 500 mil no estado do Ceará, né? E onde, inclusive, desse quase 500 mil, 184 mil estão há mais de um ano sem emprego. Isso, claro, Camilo não diz, ele só diz o que interessa a ele nesse debate. Mas a gente está aqui para desmistificar isso. Inclusive, ele adora passar a responsabilidade para os outros, quando, na verdade, os dados são negativos. Ele adora falar do Eunício Oliveira, que o apoia, dizendo que ele contribuiu para trazer recursos para o Estado, mas diz que não recebeu nada para a segurança pública, por exemplo, né, do Eunício Oliveira. Então, uma hora serve, outra hora não serve, de acordo com o jogo de conveniência. Eu digo e repito,
O nosso programa para geração de emprego e renda é um programa que beneficia os pequenos, a economia solidária, a agricultura familiar e práticas agroecológicas, para não ver como aconteceu no último censo agropecuário, onde houve uma diminuição de 16 mil postos de trabalho, por exemplo, na agropecuária cearense, porque é uma concentração no agronegócio, enquanto a agricultura familiar padece. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Eu me dirigir à população cearense porque nós temos um projeto em curso no Ceará e sabemos como fazer. Era um sonho do Ceará trazer uma siderúrgica para o Estado. Nós fomos lá, o maior investimento privado dos últimos anos no Brasil foi aqui no Ceará, que hoje gera 18 mil empregos diretos e indiretos à população cearense. Nós estamos torcendo para cá um hub aéreo, fazendo com que o Ceará possa se conectar com o mundo, abrindo oportunidades. Estamos saindo de 8 voos semanais internacionais para 48. Sabe o que isso significa? Mais emprego para o taxista, mais hotéis ocupados, mais guias turísticos, mais oportunidade de emprego para as pessoas. Construímos agora, inauguramos a primeira escola de gastronomia pública do país, lá no Vicente Pison, no Mucuripe, que vai dar oportunidade de capacitar nossos jovens cearenses. Nós estamos garantindo que o Ceará possa pensar no futuro e ter oportunidade, com o polo metal mecânico de Tabuleiro, com o polo farmacoquímico lá em Guaiúba, com o polo de saúde aqui do Eusébio, para que a gente possa gerar oportunidade para as pessoas cearenses. Obrigada, candidato. Candidato Ailton Lopes tem 1 minuto e meio para a tréplica. Você sabe o que isso significa? Ele não disse, mas são 100 milhões de reais que saiu do seu bolso, do nosso bolso, para essas empresas de aviação, para poder ter o hub aéreo. Então esse foi o custo dessas empresas de aviação. Não é isenção fiscal, não, é subvenção mesmo. O governo tirou do cofre público do recurso que vem do suor do nosso trabalho. Então a gente tem voo, sim, direto para Paris, mas a população ainda vive com esgoto a céu aberto, o que causa pneumonia, tuberculose, doenças como o vírus da chikungunya, da zika, o aumento da mortalidade infantil, dos casos de microcefalia, por exemplo, em 2016. Nós podemos atrair investimentos garantindo um Ceará de fato mais saudável, mais seguro, sem desigualdade social. Esse modelo de desenvolvimento econômico defendido por Camilo, por Tasso, por Ciro, por Eunice, por todos eles, porque agora estão juntos para salvar a pele um dos outros. Até bem pouco tempo estavam separados, porque é assim que ocorre. Eu fui candidato em 2014, o Eunice desembarcou do governo do Cid, faltando 6 meses para a eleição. Do mesma forma agora, faltando 6 meses para a eleição, agora estão abraçados para defender um modelo de desenvolvimento que é absolutamente concentrador de renda e de riqueza e não distribui para a imensa maioria da população. Os ricos estão muito bem, aqueles donos dos grandes resorts, dos hotéis, o Beto Studart, que foi aquele mesmo do Pato Amarelo que queria derrotar e derrubar. A presidente Dilma hoje doou 100 mil reais, por exemplo, para a campanha do Camilo Santana, que na eleição passada também recebeu quase 7 bilhões de reais da Friboi. A gente sabe de onde vem esse dinheiro e para onde vai. Muito obrigada, candidato. Pela sequência do sorteio, quem pergunta agora é o candidato General Teófilo. O senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Aí eu vou voltar ao tema da segurança pública. Então, desde 2007, são mais de 30 mil cearenses mortos no nosso estado. Ano passado, se eu não me engano, 5.134 homicídios. No meu programa de governo, eu estabeleci que no meu mandato eu vou reduzir em 50% o número de homicídios. Eu quero saber qual o seu programa de governo para a segurança pública no nosso estado. Primeiro, Teófilo, começar não mentindo para a população, né? Isso daqui não é um concurso de promessa, onde você eu quero uma pausa, por favor, dá uma pausa no cronômetro. Nós tivemos prejuízo da pergunta do general. Eu acho que o senhor desligou o seu microfone. Será? Peço alguém para entrar aí. O senhor... Pronto, agora o senhor... Olha, eu estava ali e voltei para cá. Ok, aconteceu algo, alguém... Vamos repetir, vamos zerar o cronômetro para que não haja prejuízo nem aqui internamente, nem para os nossos, para o público que nos acompanha agora. Nós vamos então pedir ao candidato General Teófilo que repita a sua pergunta em 30 segundos. Bom, aí eu vou voltar ao tema da segurança pública. Então nós sabemos que de 2007 até hoje são mais de 30 mil cearenses mortos. Ano passado, 5.134 homicídios aqui na nossa capital. No meu programa de governo, eu estou estabelecendo que 50% dos homicídios nós vamos reduzir em 4 anos de mandato. Eu queria saber qual o seu programa de governo para a segurança pública no nosso estado. Candidato, 1 minuto e meio para a sua resposta. Primeiro, começar não mentindo, né? Isso daqui não é um concurso de falsas promessas, inclusive como o Camilo fez há 4 anos, né? Dizendo que simplesmente
ia reduzir, ele ia cuidar pessoalmente da questão da violência, e nós chegamos à pior marca de homicídios, os piores índices, o estado que mais mata adolescentes no país. Isso são vidas de pessoas que afetam seus familiares, afetam seus vizinhos, afetam seus amigos. Então a vida você não traz de volta, a vida você não recupera. Então é mudar o foco da política de segurança pública para a investigação, para a inteligência e para a prevenção. Mas, sobretudo, entender que a segurança pública ela tem que estar integrada com um conjunto de outras políticas sociais, educação, saúde, saneamento. Não dá para simplesmente chegar o raio na periferia enquanto falta oportunidade de emprego e renda para a juventude, que não é o que tem sido gerado, ao contrário do que diz o governador, quando ele cita apenas uma marca de pouco mais de 30 mil empregos numa condição econômica de um estado que tem dado subvenção fiscal aos montes no estado do Ceará e sem qualquer estudo de impacto para a geração de emprego e renda. Isso foi feito em nível federal, por exemplo, e o INEP avaliou, aliás, o IPEA avaliou e viu que foram 173 bilhões de reais que o governo federal desperdiçou sem gerar nenhum emprego e renda. Esse estudo sequer tem aqui no estado do Ceará. Então nós defendemos realizar esse estudo para não fazer uma política fiscal às cegas e entender que a segurança pública é uma política integrada com todas as outras e não simplesmente trazer mais policial. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Muito bem, eu concordo em parte com o que você falou, que a ação social é fundamental na melhoria da nossa situação de segurança. Mas é importante que se diga que eu, com a minha experiência de 45 anos no Exército, participei da pacificação do Haiti, foram 14 anos, na Nicarágua, na Colômbia, 3 anos, e esses índices que eu coloquei foi baseado no estudo que nós, na Colômbia, fizemos. Durante 2 anos, redução da taxa de homicídio em Cali, em Medellín e também em Bogotá. Então, é necessário que se invista e não se gaste em segurança pública. O investimento tem que ter resultado. Se nós não temos resultado, é gastança, não está adiantando nada, como você colocou, raio, COPAE, sem ter toda uma inteligência por trás disso, sem ter um trabalho de investigação na Polícia Civil, que tem que investigar, porque hoje só 8% dos casos são resolvidos, 92% ficam com crime compensando no nosso Estado. Então, é importante que se tenha um tripé, que é inteligência, tecnologia e muita fiscalização, não só nas nossas divisas, como nos aeroportos. Obrigada, candidato. O senhor tem 1 minuto e meio para a tréplica. Pronto, eu poderia, inclusive, falar de uma série de outras políticas que está no nosso programa de governo, que você pode acessar no site coragempralutar.com.br, desde a política de controle de armas e munição, que tem, inclusive, já um projeto de lei na Assembleia Legislativa, porque, inclusive, 80% das armas apreendidas de janeiro de 2016 a junho de 2017 são de fabricação nacional. É preciso ter o controle dessas armas. Infelizmente, o Sigma e o Sinarme, que são 2 sistemas, eles não têm se comunicado em relação a isso. Por isso, o nosso deputado estadual apresentou esse projeto, o Renato Roseno, na Assembleia Legislativa, mas a maior violência que a gente sempre tem dito e repetido é a desigualdade social. Quando a gente vai ver as periferias urbanas, onde há uma estigmatização, inclusive da juventude, a gente precisa dizer que criminosa não é a juventude, não é o povo trabalhador que luta todo dia para sobreviver, para ter dignidade, para poder se sustentar. Criminoso é o Estado, que nega direito para essa juventude, para esse povo trabalhador. Criminoso é o Estado que persegue essa juventude quando ela vai fazer os seus saraus nas praças. As praças e os espaços públicos precisam sim estar ocupados. Não é esse discurso militarizante, não é essa segurança policialesca, de maneira apartada do resto das outras políticas, que vai dar conta de resolver o problema da insegurança no nosso Estado. Repito, nós temos que pensar nas mortes desses adolescentes. Quem vão chorar por essas vítimas de adolescentes que estão sendo mortos no nosso estado do Ceará? É preciso pensar justamente e saber que parte significativa desses adolescentes vive na periferia, mais de 60% de uma família de uma renda superior, Obrigada, aliás, candidato. inferior a 2 salários mínimos. Muito bem, nós finalizamos aqui o 3º bloco e nós vamos para mais um intervalo. O Debates o Povo Eleições 2018 volta já.